Vamos abrir a palavra de Deus e nós estamos nessas semanas. Na verdade era para ser apenas uma ministração no domingo passado, sobre aliança, mas alguns irmãos disseram, mas não vai continuar, não vai ter uma série de mensagens nesse sentido, e aquilo, despertou para o entendimento de que há algo mais de Deus para nós nesses princípios, e essa semana eu estive refletindo e eu queria dividir com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 5. 2 Samuel 23, versículo de número 5. Inclusive, se você não ouviu a mensagem da semana passada, ela está disponibilizada, só a pregação está disponibilizada no meu canal do YouTube. Você pode encontrar e ouvir, e eu depois vou compartilhar também com vocês a pregação de domingo passado, que foi muito abençoada. É importante, eu penso que é importante você poder ser ministrado e poder compartilhar com outras pessoas também, entender esse princípio daquilo que está sendo colocado e dividido nesses dias. Você acha lá em Elian Caetano, essa hashtag embaixo? Ah, está bem apagadinho, né? Vai melhorar esse negócio, né? Já chegaram 2 novos projetores aí, se Deus quiser, em breve a gente vai ter uma projeção melhor. Aí, estamos quebrando a cabeça para ver como é que vamos fazer, vai ficar bonito, né? Mas você pode procurar lá e encontrar e ser ministrado por essa palavra. Mas, enquanto isso, vamos refletindo sobre aquilo que Deus tem para nós aqui nessa mensagem de hoje, ok? Os benefícios e o poder de uma aliança firme, bem definida e segura. Agora é comigo, né? Uma aliança firme, bem definida e segura. 2 Samuel, capítulo de número 2 Samuel 23, eu quero frisar o versículo 5, que nós vamos trabalhar com ele. Vamos ler todo mundo junto aí? Vamos lá para a gente treinar o nosso português. Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo, bem definida e segura. Vamos de novo? Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo bem definida e segura. O texto todo do capítulo 23 diz assim: estas são as últimas palavras de Davi, a partir do versículo 1, se você pode acompanhar aí ou abrir na sua Bíblia para você ver todo o contexto. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado, Davi, o homem ungido de Deus, ungido pelo Deus de Jacó. Davi, amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso foi a minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem com a mão de quem os toca. É forte, né? O texto em que ele traz para nós, Davi traz para nós, a gente vai entender algumas coisas sobre o poder e os benefícios e o poder de uma aliança, ou o poder e os benefícios de uma aliança.
o que nós vamos entender que o princípio, o propósito da aliança é algo tão forte na Bíblia que, se a gente ter uma ideia, a gente vai perceber o seguinte: a Bíblia ela é dividida em duas alianças, em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, são duas alianças, o que a Bíblia tem para dizer para nós, até Malaquias, capítulo de número 4, é a antiga aliança que Deus faz, o pacto que Deus faz com o seu povo. E a partir de Mateus nós temos a nova aliança, o pacto que Deus faz conosco, agora o novo Israel, a igreja do Senhor Jesus, a aliança que Ele faz conosco. Às vezes a gente não entende exatamente o quanto esta questão faz parte da nossa história. Então, nós podemos e devemos entender que nós somos o povo da aliança. Se somos o povo da aliança, nós precisamos trabalhar mediante a ela, nós precisamos viver segundo ela. Se nós somos o povo da aliança, nós não somos o povo da aliança apenas dentro da igreja. Nós somos o povo da aliança em qualquer lugar. Então, nós somos, e quando falamos de aliança, nós falamos de coisas eternas, nós falamos de coisas duradouras, nós falamos daquilo que Deus tem para nós. Quando nós vamos entender também o princípio da aliança, nós precisamos voltar para um conceito familiar. Nós precisamos focar num conceito que diz respeito àquilo que nós somos dentro da nossa casa. No Oriente Médio, onde está Israel, não só o povo de Israel, mas no geral todo o povo do Oriente Médio, tradicionalmente, eles estabelecem as suas alianças, os seus pactos, com quem eles são capazes de trazer à mesa. Ou seja, se alguém não é de aliança, ele não é alguém digno de sentar à sua mesa. Eu não estou falando de mesa de negócios, de negociação, balcão de negócios. Eu estou falando da mesa da família, a mesa da comunhão, do relacionamento, daquilo que em família talvez seja uma das coisas mais sagradas, que é o momento da alimentação, sim ou não? Não é assim que a gente cresceu, aprendendo com os nossos pais, com as nossas mães, tipo, eu me lembro, a mesa na minha casa, ela é muito alegre, muito feliz, ela sempre é de muita brincadeira, de muita liberdade uns com os outros, e toda vez que a coisa vai sair porque às vezes quando você começa a brincar demais, quando se tem intimidade demais, às vezes a coisa sai do que era para sair. Aí a gente tem que dizer, olha gente, a mesa é um lugar sagrado, vamos parar com isso. Sabe, mas o grande problema é que muitas vezes nós não entendemos que é exatamente na mesa que começam, que se estruturam e que se consolidam as alianças, e é na mesa que muitas vezes começa a derreter as alianças, começa a se destruir as alianças. E as coisas começam, não é necessariamente no que diz respeito à própria família, as coisas começam quando a família se dá ao direito de sentar à mesa e junto com o alimento que está comendo ali, eles começam também a comer a vida de outras pessoas. A mesa às vezes se torna um lugar para falar mal dos outros, para fazer algumas colocações que não deveriam ser feitas. Mas nós precisamos nos voltar de novo para esse lugar da mesa. Nós precisamos voltar para esse lugar de sentar em família. Hoje, a televisão, a sala, às vezes o quarto privado das pessoas, né, às vezes toma esse lugar, porque cada um faz o seu prato e cada um vai para um lugar, ou não precisa. Às vezes eu tenho tido essa experiência, e eu não sei se é uma realidade do seu tempo com você, mas eu tenho visto essa experiência em muitos lugares, e a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa experiência, porque às vezes na própria mesa, cada um coloca o seu celularzinho, e está um aqui vendo uma coisa, o outro vendo outra,
não são só as crianças, porque aí tem uma geração de crianças que não almoça e não janta e não fica quieto se não for diante do celular. Tem alguma coisa diferente por aí no conceito que vocês estão vivendo? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O momento da mesa é sagrado, esse é o momento da interação, esse é o momento do relacionamento, é por isso que Jesus traz, e a última ceia, ela tem um tato muito interessante, a última ceia ali tem os chegados e tem os traíras, né? Tem todo mundo ali naquele processo, mas você vai perceber que Jesus, ele não se dá a resolver as tretas ali na mesa, aquele momento da mesa era o momento da comunhão, era o momento, apesar dele deixar bem claro que ele sabia tudo o que estava se passando, Jesus comeu com eles, Jesus celebrou aquele momento, Jesus disse, esse é o momento que vai ficar marcado, eu vou, mas o desejo no meu coração é de estar novamente com vocês à mesa, de estar fisicamente, porque espiritualmente, Jesus está conosco na mesa da nossa casa, fisicamente, espiritualmente Jesus está conosco na mesa da Santa Ceia, mas Jesus disse claramente aos seus discípulos, intencionalmente, eu quero voltar de novo a ter esse momento físico com vocês. Se Jesus dava todo esse valor a esse processo, tinha a ver exatamente com a aliança familiar que ele estabeleceu conosco. E eu sei que um dia nós vamos ter essa possibilidade de estar fisicamente comendo à mesa com Jesus, podendo celebrar esse momento. E é por isso que eu abro um parênteses nessa palavra para dizer para você que nessa próxima sexta-feira, no Shabat profético, é um tempo que nós vamos ter uma mesa posta, vamos estar aqui em família. A nossa ideia é que não é a ideia do apóstolo ou dos pastores abençoar os seus filhos, é que os pais venham, tragam os seus filhos juntos e os pais digam, nós vamos na casa do Senhor, ao redor da mesa, do lugar da comunhão, nós vamos abençoar os nossos filhos. Pai, mãe, valorize isso, eu quero fazer esse convite especial, para que na próxima sexta-feira você esteja aqui conosco. Vai ser um tempo de adoração, de uma palavra curta, um momento de você poder orar com os seus filhos. Nós oramos pelas nossas famílias, filhos, netos, descendência, aquilo que Deus tem nos dado, e a gente está ao redor da mesa. Porque parece que tudo que é bom termina-se ao redor da mesa, né? A equipe que me ajudou a fazer o livro está me cobrando de um churrasco aí. Eu já comecei a fazer a reserva, porque o pessoal ouviu falar que come bem, come forte, né? A única coisa que eles vão receber disso é a gratidão e um churrasco, né? Mas eu acho que está bom demais. Quem já comeu o meu churrasco sabe que não vão realmente sair de lá, vai ser uma experiência. Vai terminar ao redor da mesa. Às vezes começa ao redor da mesa e termina ao redor da mesa. Mas diante desses processos, eu quero que você possa entender que a aliança, relacionamento, aquilo que Deus tem para nós, não é uma coisa meramente cultural também, é algo que é estabelecido para estabelecer o plano e o projeto de Deus de uma vida saudável, de uma vida curada, de uma vida de relacionamentos duradouros. E a gente vai entendendo o seguinte, esses pactos que eram feitos antigamente, hoje não é valorizado como era antigamente. Vamos ver o seguinte, Jesus, ele na sua mesa de refeição bíblica, juntamente com os seus discípulos, nós vamos ver o que Jesus fala assim. Ele fala exatamente, ele assenta à mesa como um pai de família, cercado pelos seus familiares. Essa família constituída por Jesus, ela vem ser um tipo, como uma substituição às famílias que os discípulos deixaram. Escute, não é que os discípulos abandonaram as famílias, não é que os discípulos não valorizavam
Mas pais, mães, mas os discípulos, os seguidores de Jesus próximos, eles tiveram que deixar os seus lugarejos, as suas casas, as suas famílias. O exemplo que eu dou sou eu não me comparando com toda a entrega dos discípulos de Jesus, mas trazendo para você uma ideia. Eu tinha apenas 20 anos de idade, 21 anos de idade, quando saí da minha cidade, em Florianópolis, fui estudar no norte do Paraná, passei 4 anos lá, me preparando para o ministério, na expectativa de voltar para Florianópolis. Eu queria, quem é que não queria? Tem alguém que tem vontade de conhecer ou morar em Florianópolis? É uma cidade fantástica, extraordinária, mas para onde Deus me trouxe? Para Pinhais. Aí você fala assim, top, hoje é. 26 anos atrás, tem alguém que conheceu Pinhais há 26 anos atrás aí? Tem uns que até brincaram né, Márcia? Mergulhou numas cavas por aí afora, né? Glória a Deus pela cidade de Pinhais. Eu cheguei aqui, ela já estava um pouquinho melhor do que ela era há 40 anos. Mas eu quero dizer para você, eu deixei a cidade que eu morava, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas que eu construí nesse sentido, mas eu não abandonei meus pais, eu os amo, estou sempre com eles. Mas Jesus, quando Ele põe uma mesa, quando Ele fala de uma família espiritual, como a gente tem dito que nós não somos uma igreja para frequentar, mas uma família para pertencer, esse entendimento de aliança familiar que nós temos. Então, em Marcos 10, 29, Jesus mostra para eles. Esses seguidores de Jesus, né? Lá em Mateus 10, 25, eles dizem, esses são a minha mãe, as senhoras são a minha mãe, os homens são os meus pais, os jovens são meus irmãos e minhas irmãs. Você vai ver isso também em Marcos 3, 24. Ao mesmo tempo que lá em Mateus 11, 25, Jesus refere às crianças, dizendo que Jesus se refere a todos nós que devemos nos tornar como as crianças da casa. Se a gente não se fizer como as crianças, nós não podemos herdar o reino dos céus. Então Jesus usa todo o conceito da aliança familiar para nos colocar a ideia da aliança espiritual, do que é que Ele espera de nós sermos como célula, de nós sermos como igreja, de nós sermos como irmãos em Cristo. Essa é a nova família de Deus que nós estamos participando. Não é uma família que abandona os seus, mas é uma família que deixa os seus para poder fazer parte de uma família maior, de agregar a um propósito, de poder fazer algo precioso. Há algumas semanas atrás nós estávamos no encontro com Deus, e eu olhava para aquele encontro com Deus. Era um encontro que de forma simultânea os homens se reuniam num lugar, as mulheres no outro, e a equipe estava lá trabalhando. Tinha uma cozinha funcionando todo o tempo, tinha uma equipe servindo, limpando, organizando, tinha todo mundo depois naquele momento de comunhão. E eu olhava para aquilo e eu conseguia ver ali a essência de uma família, a essência de poder ver esse processo. Talvez você pergunte assim, mas apóstolo, você olha aqui para essa reunião no templo e você não vê a essência de uma família. Eu quero dizer, essa é uma parte. O que vai provar se a gente é família mesmo de verdade é o que nós fazemos nos bastidores no dia a dia. É os nossos encontros, é como nós nos celebramos, é quando nós comemos juntos, é quando a gente chora junto, é quando a gente se preocupa com o problema um do outro, é quando a gente está atento às circunstâncias e às necessidades. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O grande problema que a gente passa muitas vezes para não ser uma família é porque a gente não tem a liberdade de que uma aliança familiar diz. Vamos, por exemplo, o seguinte: você tem se você é bem unido, a minha família ela é muito unida, tanto os que estão espalhados como a gente aqui. Então, se de repente vou usar o exemplo de 2 que estão aqui na igreja. De repente, o Gênesis faz um churrasco com Elian Júnior. Já não estão, nenhum nem outro. Pensei que estava. Eu estava vendo agora há pouco. Então, aí se o Elian Júnior e o Gênesis marcam um churrasco e não convida o resto,
Entendeu? Eles têm todo o direito de fazer, têm toda a liberdade de fazer, mas eles vão receber uma cutucadinha assim, e nós? Quando é que é? Como é que é? Não somos família mais? Agora, na igreja, às vezes, a gente percebe alguma movimentação, tem até vontade de participar de alguma coisa, mas a gente não fala nada, mas a gente deixa o coração, às vezes, adoecer. Irmão, tá com vontade de comer um churrasco lá na minha casa? Pode falar comigo, no particular, todo mundo ao mesmo tempo? Não, por favor. Por favor, todo mundo ao mesmo tempo não, tá bom? Mas eu quero dizer para você, a gente pode organizar, temos aí 365 por dia, se tiver churrasco, 365. Lá em casa é o seguinte, tem um detalhe, eu entro com a churrasqueira e com o carvão, você leva o resto, está tudo feito, está tudo bem. Mas deixa eu dizer para você, às vezes a gente se fecha, às vezes a gente não se propõe a essa liberdade. Uma das coisas que a gente precisa aprender com a aliança é que a aliança nos dá liberdade, Igor. Ela nos dá essa liberdade. Nos dá essa liberdade de nos colocar nesse propósito, tanto de convidar alguém como nos convidar. Sabe o que significa isso? Às vezes você convida alguém, às vezes você se convida. Às vezes você, mas vai constranger, onde é que está? Ou a gente anda nessa linha, nessa caminhada, ou a gente vai simplesmente ser mais um grupo de pessoas. Então, eu penso que a partir da nossa estrutura celular, das nossas células, dos grupos pequenos, isso já está se desenvolvendo, mas tem uns, Jorge, que nem cantando, nem se escalando, nem nada, não rola, né? Nem para um cachorro quente não chama, né, Jorge? Então, na verdade, os desafios, né? Nós estamos na mesa aqui, eu estou resolvendo com a minha célula aqui, tá bom, gente? Nós temos uma mesa aqui, estou até procurando, teve uns que escaparam aqui, que não estão querendo ouvir a mensagem, que precisava estar aqui, né? Depois está gravado, depois a gente posta lá, a gente recorta, põe lá na célula, tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é tremendo a gente entender essa questão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, agora, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre uma questão. Você sabia por que a Ucrânia não foi destruída pelo Império Russo, agora, nessa guerra que começou em fevereiro? Você sabe por quê? A Rússia teria um poderio assim enorme de chegar lá, bomba para todo lado, e ocupar. Ela achou que ia poder fazer isso, ela achou que ela ia intimidar. Mas existe uma aliança que protegeu a Ucrânia desse processo. Apesar de a Ucrânia não fazer parte da aliança, que é a OTAN, ela não é parte, ela não é um membro parte, mas ela pediu socorro aos amigos, e ela já está um tempão pedindo. Uma das razões, por incrível que pareça, uma das razões que a Rússia deu para invadir a Ucrânia seria por causa do desejo da Ucrânia de fazer parte da OTAN. Vou explicar um pouquinho para vocês, rapidinho, para vocês entenderem. O que é a OTAN? Vocês ouviram falar muito sobre isso ultimamente, sim ou não? Quem aqui vê notícia? Quem viu notícia, viu falar muito sobre a OTAN. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse grupo, que também é referido muitas vezes como Aliança Atlântica, é uma aliança militar. Ela é uma entre nações diferentes, intergovernamental. Ela foi assinada, ela começou a ser construída em 1948 e ela foi ratificada e assinada em abril de 49, mais especificamente no dia 4. Qual era o problema? A Europa, ela estava toda ali, uma coxa de retalhos fatiadas por causa das guerras que aconteceram, inclusive as guerras mundiais que aconteceram, sempre surgiram a partir dali de processos na Europa. Então, ali a Europa, que uma geografia até razoavelmente pequena diante de algumas coisas, mas com algumas nações poderosíssimas, ela tinha problemas. E aí
uma aliança foi formada, foi forjada, através em que os Estados-membros, eles eram pequenos para se defender. Escute bem isso. Os países, eles eram pequenos para se defender sozinho dos problemas, das situações. Mas quando eles se aliançaram, se tornaram juntos, eles se tornaram uma potência militar. Então, essa é uma dica interessante. Tem gente que quer vencer sozinho, tem gente que quer enfrentar as guerras, as lutas da vida sozinho. Às vezes sozinho você é pequeno para você enfrentar inimigos gigantescos que estão com você. Inclusive, muitas vezes, uma aliança, ela não serve só para você enfrentar o inimigo, mas o simples fato do inimigo saber que você faz parte de uma aliança, que você tem uma aliança, ele fala: contra esse aí eu nem vou, contra essa família eu nem vou, contra essa igreja eu nem vou atacar desse jeito, porque eles têm aliança. Agora, quando você está sozinho, é igual um animal que se perde da sua manada, é igual ele fica exposto, sozinho, sabe? Então, diante dessas questões, está aí, eu coloquei até aí para você ir lendo, enquanto eu vou falando um pouquinho sobre isso, essa aliança militar, que hoje consta com 30 países, eles têm alguns acordos, eles têm algumas situações em que se alguém vier contra um dos 30 dessa aliança, ele está indo contra todos os 30. Você está entendendo? Então, a aliança que tem Estados Unidos, a aliança que tem a Alemanha, a aliança que tem Inglaterra, a aliança que tem uma lista, você pode pesquisar lá na internet, depois você vai ver a lista dos países membros. Então, mesmo a Ucrânia não sendo parte dessa aliança, apesar dela desejar já há algum tempo, e isso, de certa forma, enfurecer a Rússia, que não faz parte dessa aliança, enfurecer a Rússia, a Ucrânia, ela tem conseguido se segurar a partir de que essa aliança de nações tem enviado recursos, tem enviado alimento, tem enviado armamento, logística e outras coisas nesse processo. Então, diante disso, eu estou usando esse exemplo desta aliança, porque é assim que funciona a aliança entre nós e Deus. É assim que funciona essa aliança entre nós, a igreja. Ou seja, se vem qualquer ataque contra um de nós, nós nos unimos para ajudar a vencer esse ataque, essa luta. Talvez as nossas armas, elas não são atômicas, as nossas armas não são armas de artilharia, mas as nossas armas são espirituais, porque a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas a nossa guerra é contra os poderes desse século, são contra as entidades espirituais que estão aí tentando de todas as formas nos oprimir, e a resposta que nós damos juntos a esses problemas é que nos abençoam para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Uma aliança entre pessoas, famílias ou povos tem sempre um propósito: manter a liberdade e a segurança dos seus membros. Qual é o propósito da nossa aliança com Deus? Para que nós mantemos a nossa liberdade, para que nós possamos manter também a nossa segurança. A aliança, ela traz segurança, ela traz a possibilidade. Qual é o propósito da nossa aliança espiritual? Exatamente essa, o propósito da aliança com a casa de Deus é manter a liberdade e a segurança que está diante de nós. E diante disso, queridos, nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito daquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Uma coisa que é incrível sobre a aliança é o seguinte: no passado, os reis, quando eles faziam alguma aliança, normalmente, muitos deles faziam o que se chamava de aliança de sangue. Às vezes, uma nação
fazia uma aliança com outra nação, um rei com outra nação, todos eles faziam alguma marca no corpo que chegava a tirar sangue. Vamos supor que um rei cristão que fazia uma aliança com outro, então o outro, eles faziam como uma cruz, ou faziam alguma marca, algum sinal, e de repente quando vinha um outro inimigo, eles levantavam o braço e mostravam a marca que tinha, eles nem entravam, falavam, esses aí têm aliança, eles têm aliança com outros. Nós temos uma marca de Cristo na nossa vida. Quando nós fazemos aliança com Jesus, nós movemos debaixo desse pacto, desse propósito. Diante disso, muitas vezes nós levantamos o nosso braço para mostrarmos a nossa aliança que afugenta o adversário, conforme nós vemos acontecer com outras nações. Então, o que nós precisamos nesse processo é entender o que a Bíblia diz a respeito das alianças. O texto que nós lemos, ele registra as palavras de Davi já no final da sua vida. Ele mostra que Davi tinha uma segurança e uma alegria assim incompreensível de saber que a aliança que ele tinha feito com Deus era eterna e essa aliança abençoava a sua casa e a sua família. Era tremendo a gente entender que essa aliança de Davi com Deus era marcado desse processo. É por isso, irmãos, que algumas vezes a gente olha para algumas coisas e a gente diz assim, eu não sei se já aconteceu com você, de você assinar um contrato e não ler direito os termos daquele contrato e depois você fala assim, que vontade de rasgar esse contrato, mas você não podia mais. Sabe, porque uma coisa que eu quero dizer para você, aí fora quando você assina um contrato, você vai encontrar um monte de letrinhas pequenas embaixo. Assim ou não? Agora eu quero dizer para você, Jesus, ele não nos dá contrato com letrinhas pequenas. A aliança que Ele tem conosco é muito clara. A aliança que Deus tem para nós está muito exposta. E para ficar sem nenhuma dúvida de letrinha pequena mesmo, Ele expôs e colocou Jesus na cruz do Calvário, no lugar mais alto, diante de toda a multidão, com os braços abertos, para que não ficasse nenhuma dúvida que nível de aliança que existia. Uma aliança de entrega, uma aliança de sangue, uma aliança de salvação, uma aliança de transformação, uma aliança que não tem nenhuma pegadinha no contrato. É uma aliança que está bem clara. Os benefícios são todos nossos. Nós sempre iremos ser beneficiados pela aliança que nós fazemos com Deus. Isso está bem claro. E é isso que está bem claro. Ou seja, se não deu para entender bem a aliança no Antigo Testamento, então ele falou assim, vou resumir isso tudo no Novo Testamento aqui para ficar bem claro. Para a gente entender melhor. Alguns às vezes perguntam assim, mas por quê? Será que quando escreveram o Novo Testamento acharam que a gente não era meio burro para fazer os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João contando a mesma história? Eu quero dizer para você, para ficar bem claro, se tivesse alguma dúvida a respeito do que é que significa o evangelho, a aliança de Jesus para nós, se você não entender em Mateus, você vai entender em Marcos, se você não entender em Marcos, você vai entender em Lucas, se você não entender em Mateus, Marcos e Lucas, eu duvido que você não vai entender no evangelho de João. E até por isso que o Evangelho de João é usado para evangelizar. Se você quer realmente compreender de uma forma bem íntima e pessoal o Evangelho, leia o Evangelho de João com o coração e você jamais vai esquecer daquilo que está posto. Então, e diante disso você vai perceber na história contada de novo para Jesus, falou assim, está claro o contrato para você? Está claro? Não ficou nenhuma dúvida? Então, é isso que é aliança, estar bem claro os termos, o processo, aquilo que Deus tem para nós. Quando nós olhamos, queridos, 2 Samuel 23:5, que é o versículo-chave dessa ministração, o rei Davi, ele se refere à aliança que o Senhor Deus fez com ele e a sua descendência como uma aliança eterna. E o que está aí no telão é exatamente essa ideia. A aliança é um contrato, é um pacto. E diante daquilo que Davi escreveu, está bem claro aí em 3 versões diferentes da Bíblia. Na Nova Almeida atualizada diz assim, Davi descreve a aliança com Deus como família sendo em tudo bem definida e segura. Essa é a aliança com Deus. Na NVI,
o mesmo texto diz assim, firmado, garantido em todos os aspectos. É a mesma coisa sendo dita, mas em versões diferentes. E aí você vai ver na NVT, que é a que a gente tem utilizado bastante aqui, a minha Bíblia de leitura, nova versão transformadora, nós encontramos bem definida e garantida em cada detalhe. Sim, o mesmo tipo de aliança que Deus estabeleceu com Davi é o mesmo tipo de aliança que Deus oferece para estabelecer comigo e com você. É essa aliança. Então, vamos lá. Qual é o tipo de aliança? Em tudo bem definida e segura. Qual é o tipo de aliança? Firmada, garantida em todos os aspectos. Sim, se ainda não está claro para você, é uma aliança bem definida e garantida em cada detalhe. Então, quando nós nos movemos debaixo desse propósito, nós vamos ter a segurança, esta prova de que Deus, Ele quer trazer sobre cada ser humano da terra, fazer aliança, renovar a aliança. Mas, como está aí, é impossível formular uma aliança sem que ambas as partes concordem. Você precisa dar o sim para Deus. Deus já deu a aliança, Deus já mostrou, Deus falou, está tudo aqui. O que você precisa? Assinar essa aliança. Assinar. E dizer assim, está aqui. Eu vou me entregar de corpo, alma e espírito. Tem gente que vive, está lendo e fala assim, e daí? Quando é que vai assinar esse contrato? Quando é que você vai assumir a sua posição na casa de Deus? Quando é que você vai assumir, de fato, vai descer as águas do batismo, vai assumir essa aliança? Então nós precisamos entender que esse é o praxe de Deus sobre a nossa vida e a nossa casa. O Senhor Deus quer fazer uma aliança com você, como Ele fez com Davi. Mas qual é a questão aqui, o X da questão? É que a gente precisa ter, se a gente quer ter os mesmos benefícios da aliança, que Davi disse, essa aliança imutável, essa aliança eterna, essa aliança que abençoa gerações, essa aliança que não tem fim, a gente precisa decidir ter o mesmo tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus. O mesmo tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus. Um relacionamento de amizade, um relacionamento sem confusão, um relacionamento que não é confuso. Um relacionamento que tem Deus não apenas como Senhor, mas tem Deus como amigo. Um relacionamento que sem segundas intenções, a não ser estar realmente debaixo da bênção e do favor de Deus sobre a sua vida. As mesmas relações, o mesmo relacionamento, o mesmo tipo de questões a gente precisa ter como Davi, porque duas coisas que a gente tem para entender esse propósito. Deus não faz aliança com perversos. Deus não faz aliança com perversos. Como eu disse para vocês, Deus não vai propor para você relacionamentos com segunda intenções, relacionamentos que sejam prejudiciais a você, com pegadinhas ou letrinhas minúsculas. O que nós vamos entender é que, como Davi diz no versículo-chave, que é o tema dessa, Deus nos dá faz conosco uma aliança, vai fazer com você em tudo bem definida e seguro. É bem claro, é bem definido, você não é enganado. É por isso que Deus não faz aliança com o perverso. Por quê? Observe o que Davi diz no Salmo 23:6. Davi, ele expõe o seguinte, que homens malignos, que são como espinhos, eles são impedidos de ter uma aliança com o Eterno. Então, homens malignos, eles são como espinhos. O versículo 6, o último, diz assim, eles são como espinhos. Aí você vai ver o último versículo, eles têm que ser cortados, eles têm que ser tirados do propósito. Ainda na NVI e na NVT ainda usa os perversos, ou seja, o lugar dos homens malignos não é na casa de Deus, porque a palavra do Senhor também diz que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Ele não vai prevalecer. Então, diante disso, nós precisamos ao pé da letra entender que existem pessoas que são filhos de Belial e querem fazer aliança com Deus.
Algumas vezes, no Antigo Testamento, nós vamos ver a Bíblia falando que filho de Belial é exatamente pessoas que são, o Novo Testamento dá essa ideia, que são filhos do próprio demônio. Gente que tem pactos, gente que não saem da sua vida errada, gente que que estão identificados com tudo aquilo que Satanás está fazendo. Roubar, matar, destruir, a mentira, o engano, a falsidade, a traição, tudo isso, a falta de fidelidade, tudo isso é prática daqueles que são filhos de Belial. Alguns hoje, e como nos tempos antigos, até prestam cultos a Satanás, vivem debaixo desse processo. Deus quer mudar essa história na nossa vida. A outra questão também que a gente precisa entender, Deus não faz aliança com quem... Deus faz aliança apenas com quem se entrega a Jesus. Deus não faz aliança com os filhos de Belial, mas Deus só faz aliança com quem se entrega verdadeiramente a Jesus. Se você olhar lá, 2 Samuel 7:18, você vai ver que o rei Davi, ele se humilha diante do Senhor e ele diz assim: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha família, para que tenhas me trazido até aqui? Então, ele entra no santuário do Senhor e ele diz assim, ele ora e diz: quem sou eu, ó soberano Senhor, e quem é a minha família que trouxesse até aqui? Às vezes você vai perguntar assim, mas por que Deus olharia para mim, olharia para minha família, diante de tantos erros, de tantas situações? Por quê? Quem sou eu? Davi, ele não chegou dizendo assim: eu sou o cara, por isso Deus fez uma aliança comigo, eu sou o cara, por isso Deus me escolheu. Não, ele pergunta assim: quem sou eu? Eu penso que nessa hora passou na cabeça dele tudo aquilo que ele tinha feito de errado, aquelas circunstâncias todas, o adultério, as traições, todas as situações, os momentos ruins que ele viveu na sua vida. Mas é aí que ele entende que a aliança, ela também cobre pecados. A aliança, ela se torna na plataforma da manifestação da graça, da misericórdia, do favor, do perdão. É por isso que, muitas vezes, numa aliança conjugal, quando há um problema, há uma situação, uma traição, é aí que entra. Por que alguns casamentos conseguem manter-se, solidificar-se, e às vezes sair mais fortes de algumas tragédias que passam? Por causa do poder que existe na aliança. É isso que Davi entende, dizendo assim: nós não temos nada melhor que ninguém, nada que nos favorecesse, nós somos pecadores errantes nesse mundo, mas a partir desse entendimento da aliança que nós fazemos com Deus, nós podemos eternamente viver sobre os benefícios. O poder da aliança é o poder da graça, o poder da aliança é o poder da restauração, o poder da aliança é o poder da restituição, o poder da aliança é o poder de nos fazer gente de verdade, gente que não só é impactada por aquilo que Deus fez, mas gente que é transformada pelo poder de Deus. Quando a gente olha para isso, Davi perguntando assim: quem sou eu, quem é a minha família? Ele se mostra aqui impactado já com o que Deus já havia feito na sua vida, mas principalmente com as promessas que ele tinha a respeito do futuro. Hoje a gente olha aqui e a gente vai entender que todos nós somos uma resposta de alianças do passado, de homens e mulheres de Deus. No Novo Testamento, Jesus foi chamado várias vezes pelo termo filho de Davi. Olha só, várias vezes Jesus foi chamado no Novo Testamento como filho de Davi. E por quê? Um dos momentos mais marcantes foi lá em Lucas capítulo 19, 35 ao 42, quando Bartimeu, aquele homem que estava ali naquela condição terrível da sua vida, ele era mendigo, era cego, era escória da sociedade, e ele grita. Ele sabia o nome de Jesus, ele sabia
quem era Jesus também. Ele sabia do poder de uma aliança eterna que havia sobre Israel. E ele não clama Jesus, o Cristo. Ele não chama Jesus, filho de José, o carpinteiro. Mas ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho da aliança. Jesus, filho da promessa. Jesus, filho da restituição. Jesus, filho da graça. Ou seja, ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Sabe, é importante a gente entender que às vezes a gente está nessa condição de cego, mendigo, quebrado, sujo, abandonado, mas a gente pode gritar pela aliança que Deus tem conosco através de Davi. Nós precisamos entender esses princípios para a nossa vida, e o clamor era esse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. O que aconteceu? Esses gritos, esse clamor, esse coração exposto, chama a atenção de Jesus, atrai Jesus para ele, e ele para Jesus, e o problema dele é resolvido. O problema da cegueira, o problema da mendicância, o problema do pecado, o problema do abandono, os problemas emocionais que estavam linkados com todos esses processos, e ali aquele homem foi completamente curado. Foi da família de Davi que depois de 1000 anos nasceu o Salvador Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, a cidade natal de Davi, da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aí Deus usa essa família aliançada com ele como instrumento para enviar o Senhor e o nosso Salvador. Sim, é isso que eu quero que você entenda. Todas as conexões da palavra de Deus para nós, por isso que eu vou repetir. Foi da família de Davi que depois de 1000 anos nasceu o Salvador, o Senhor Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, que era a cidade natal de Davi, da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque Deus usou uma família aliançada com ele como instrumento para enviar então o Senhor e o nosso Salvador. E eu pergunto, ele é ou não é o Deus das alianças? E é por isso que eu quero terminar essa palavra dizendo que o nosso desejo e disposição é que a nossa família também sejam como a família de Davi, instrumentos das mãos de Deus para poder atingir os seus propósitos. Sim, é assim com você, que a sua família seja instrumento na mão de Deus para cumprir por gerações o propósito de fazer viva a aliança. Então, eu quero dizer primeira coisa que eu quero dizer para você, então, faça uma aliança com Jesus. Segunda, reestruture, restaure e consolide ainda mais a sua aliança familiar, essa aliança que você tem sanguínea. Terceiro, construa essa base dessa aliança família de Deus, dessa família que Deus tem plantado você nessa casa, dentro da célula, onde Deus tem colocado. Sim, e aí você vai ser instrumento das mãos de Deus para atingir o propósito que Deus tem na sua vida, no seu coração, aquilo que o Senhor tem para nós. E o final do texto de 2 Samuel 23:5 registra a convicção de Davi de que Deus cuidaria da sua descendência. Quantos aqui querem que Deus cuide da sua descendência? Quantos aqui já tem, por essa palavra que você tem ouvido, uma convicção de que Deus já está cuidando da sua descendência? De que as promessas do Senhor já estão em ação, de que o Senhor está movendo, de que aquilo que Ele está estabelecendo não tem volta. E é por isso que nós vamos entender o que Davi também diz, Ele me dá segurança e êxito.
Esse mesmo verso traduzido diz assim: certamente Ele fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Não me fará Ele prosperar em toda a salvação. São várias versões da Bíblia aqui. Ou seja, Davi tinha certeza de que a aliança que fizeram era uma garantia de cuidado divino para a sua posteridade, sobre a sua descendência. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Aleluia.